Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao restante do texto, de João 3, versículo 31 ao 36. Versículos esses que é uma continuação daquele texto que iniciamos lá no versículo 22, que trabalha acerca do testemunho de João Batista, que é uma continuação desde o capítulo 1, que vem se trabalhando a respeito da missão que tem a ver o seu ministério, que é de preparar o caminho, que é de anunciar a Cristo, bem como também cumprir aquelas profecias que eu já mencionei, que está lá em Malaquias 4:1, Malaquias 3, versículo 1 também, enfim. E no estudo anterior nós aprendemos que João Batista, ao passo em que ele dá esse testemunho, ele usa pelo menos dois argumentos, até onde nós lemos, que ele argumentou, que seria o primeiro argumento que se trabalha a questão do dom que vem do céu, um dom que vem de Deus, algo que ele recebe de forma graciosa e gratuita, que é algo que está lá no versículo 27. E o segundo argumento, que podemos dizer assim, ele para responder àquela indagação, aquele debate suscitado por algum dos seus discípulos, uma vez que nesse contexto ele estava batizando com seus discípulos numa localidade, em contrapartida Jesus estava com seus discípulos batizando em outra localidade, Então, em meio a isso, é suscitado um debate, um questionamento sobre João Batista, uma vez que também ele batiza e tem como sua característica maior fazer isso, E ele usa o argumento, que seria o segundo, que é a respeito do noivo, fazendo assim uma analogia que tenta apontar para Cristo, Uma vez que, enquanto ele usa esses dois argumentos, ele já está respondendo, Ele já está dizendo quem ele é, Ao passo que isso, quando nós estudamos, nós aprendemos com ele, que nesse texto aqui ele passou, ele deu um bom testemunho diante dos homens, Ele apontou para Cristo, por meio daquilo que ele havia respondido. Mas que também esses dois argumentos que ele usa é o que vai sustentar aquilo que está lá no versículo 30, Porque com base nesses dois argumentos que ele usou a respeito do dom que veio do céu, a respeito do que ele é um noivo, no contexto em que havia um casamento, fazendo essa analogia, é natural que, com base nesses dois argumentos, quem tem que crescer é Cristo, E ele tem que diminuir, Então, nós trabalhamos acerca disso, nós tiramos algumas lições a respeito de como também nós, em meio a um contexto similar, nós devemos assim também professar a Cristo, não somente por meio de palavras, mas também com nossa vida, como um todo, de forma integral, assim como apontava e vivenciava João Batista. Então, nós aprendemos sobre isso. E, obviamente, para você entender o versículo 30, é preciso entender esse contexto que foi suscitado justamente por causa que havia dois batismos simultâneos. Então, por meio disso, acontece aquele debate, enfim. Pois bem, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque do versículo 31 ao 36 tem tudo a ver, é uma continuação. Por isso que eu tenho que contextualizá-los, uma vez que João Batista ele vai continuar essa linha de argumentação, trabalhando sobre Cristo, bem como a função do seu ministério, que é o que nós vamos perceber aqui, certo? Então, assim, eu vou ler o texto, se possível os irmãos acompanhem,
Após isso, farei uma oração e em seguida esmiuçaremos versículo após versículo. Tá bom? Como nos estudos anteriores. Então vou lá no versículo 31, capítulo 3 de João, que diz, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, concede mais uma vez a graça, Senhor, de nós, através desse estudo, possamos aprender, Senhor, acerca daquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar. Nos ilumina com o Teu Espírito, nos dá discernimento, nos capacita a enxergarmos, Senhor, as verdades e as preciosidades que a Tua Palavra tem a nos dizer, e que, ao passo em que nós possamos aprender e entendê-la, que nós venhamos praticar, Senhor, aplicar em nossa vida, gerando assim testemunho, e que aqueles que nos assistem possam enxergar em nós o poder de Deus. A Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, deu para se perceber que é um texto em continuidade, né? Uma linha de argumentação assim contínua, né? Então, assim, é o bonde andando, podemos dizer assim. Não posso aqui trabalhar outra questão sem que não venhamos levantar, né, o contexto que outrora foi trabalhado aqui, né? E é interessante que João, continuando, ele fala que no versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então, João Batista, obviamente, ele aqui está se referindo a Jesus Cristo, né? Que Cristo, ele vem do céu. Então, por ele vir do céu, que é a origem de onde ele vem, ele assim tem que estar em um status, em um estado superior àqueles em que o recebe esse que vem do céu, que nesse caso somos nós, né? Esse público que recebe, né, essas pessoas. Então, assim, ele está trabalhando a respeito de Jesus Cristo, né? Isso faz lembrar aquilo que está lá em Filipenses 2, né, que fala do Verbo encarnando, né, que Deus se esvazia, né, se humilha em si mesmo em forma de homem, né, assumindo assim nossa humanidade, para que com isso acarrete e se cumpra o seu sacrifício, né, para expiar os nossos pecados, enfim. Então lembra-se esse texto, né? E aqui ele está trabalhando e apontando a respeito da divindade de Jesus Cristo, que pelo fato dele ser alguém que vem do céu, que é divino, ele está acima de todos, né? E que, portanto, merece a primazia, que, portanto, merece o reconhecimento, e que, portanto, merece a adoração, né? Já o que está na terra é da terra, ou seja, somos criaturas finitas, pecadoras, né? E nós, estando nesse estado inferior àquele em que nós estamos recebendo, que vem do céu, é Ele que tem que ser aclamado, é Ele que tem que ser reconhecido, é Ele que tem que receber o holofote, é Ele que tem que ser destacado, anunciado, reverenciado. E não alguém como, por exemplo, João Batista, que é uma criatura, filho de homens, pecadores, né? Que é algo que vocês já trabalharam, que aliás nós já trabalhamos e que vocês já ouviram, que foi desde lá do capítulo 1, certo? Então João, a gente observa que ele está continuando aquela linha de raciocínio, né?
E usando esse argumento aqui, fazendo assim uma espécie de contraste, né? O que vem de cima é do céu, né? E que, portanto, por ele vir do céu, ele está acima de nós que somos da terra e que somos criaturas inferiores, né? Então ele está fazendo uma alusão a respeito de Jesus, que é o cumprimento das profecias, que é aquele prometido da linhagem de Davi e de Abraão, né? E que João Batista, por ser esse profeta que deveria preparar o caminho conforme já mencionei as profecias, né? Ele aqui está cumprindo seu ministério, né? Ele está cumprindo aqui seu ofício e mais uma vez a gente aprendemos de novo, né? Que bacana, que maravilhoso, que exemplo que João Batista nos dá, que é aquilo que ele fala no versículo 30, né? Convém que ele cresça ou diminua. Então ele aqui está fazendo por onde Cristo cresça, tanto por meio de sua vida como por meio de suas palavras, seu ministério na forma de sua aplicação como um todo. Cristo aqui de fato está sendo exaltado. Olha a referência que ele dá para Jesus Cristo quando refere-se a ele como alguém que vem das alturas, fazendo menção de algo assim divino, superior a todos nós, né? E fazendo alusão clara à preexistência, presciência de Jesus Cristo, etc. Então veja que bacana, né? O versículo 32 fala: e testifico que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Então, apesar de João Batista testificar, apontar, direcionar as pessoas a Jesus Cristo, conforme algo que nós já aprendemos, né? Que quando ele fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, dois dos seus discípulos, ao ouvirem isso, que um entre eles era André, já que o outro texto não menciona, ao ouvir isso proferido da boca de João Batista, eles vão até Jesus Cristo. Então esses acatam o testemunho e a voz em quem João Batista apontava que era Jesus Cristo, diferente de outros, como por exemplo os fariseus, que não aceitavam esse testemunho, que não dava crédito tanto às palavras de João Batista, bem como ao ministério de Jesus Cristo, né? Que é algo que nós também já falamos a respeito de Jesus purificar o templo, né? Uma vez que, olha que interessante, ao mencionar isso, no versículo 25 diz, ora, entre os seus discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, né? Lembra-se da purificação do templo ali, né? E Jesus assim falou dos fariseus, enfim. Então a gente observa que são poucas as pessoas que aceitam o ministério de ambos, né? Mas que ele está ali apontando, né? Então, assim, Deus está enviando o seu profeta, está enviando aquele que iria preparar o caminho, em que o homem não haveria mais argumento no dia do juízo para dizer, mas Senhor, nós não sabíamos quem era o Messias, nós não sabíamos quem era Cristo. Ele andou entre nós, mas nós não percebemos, não levamos em consideração suas palavras, seu ministério. Aí Deus vai dizer, rapaz, eu envio o meu profeta, João Batista. Ele testificou, mas vocês não deram ouvido, né? Então, ninguém aceita o seu testemunho, né? Interessante isso. E no versículo 33 fala, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então, a gente tem duas vias de acreditar que Deus assim é verdadeiro, que Deus assim enviou uma solução para a humanidade, para que ela não fosse condenada pelos seus pecados, tanto por intermédio de João Batista, que iria preparar e ia falar a respeito de Jesus Cristo, bem como o próprio Cristo, que ao seu ministério ele sacrifica, ele é crucificado e morre, e promete que todo aquele que crê no seu ministério, na sua vida, confiar no seu sacrifício, terá a remissão dos pecados, né? Então, ao passo em que nós acreditamos, nós estamos assim avalizando, nós estamos aqui assim acreditando aquilo que Deus ofereceu para nós, que é algo que foi falado lá pelo irmão Tássio, né, em João 3,16, dentre os outros textos, né, que é a respeito que
Deus envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, quando Deus envia essa solução, esse plano, né, de amor, já que Ele faz isso por amor a nós, uma vez que nós não merecíamos, e nós acata isso, e nós aceitamos essa solução, nós confiamos nessa solução proposta pelo próprio Deus para a remissão dos nossos pecados, nós estamos testificando que esse Deus existe e que Ele é verdadeiro. Né? Ao ponto que nós rejeitamos isso, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Nós estamos dizendo: olha, Deus, você está enviando Jesus Cristo. Eu sei que também o Senhor enviou João Batista para apontar para esse Jesus que seria aquele que haveria de morrer por nós, sacrificar por nós, para dar a vida eterna. Olha, legal, mas sinto muito, eu não quero isso, eu não preciso disso, porque assim eu me sinto bem, eu sou uma pessoa boa, eu não sou aquilo que o Senhor fala por meio deles, que eu sou um pecador e caso eu não aceite Ele, eu vou morrer nos pecados. Entendeu? Então nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Nós estamos dizendo que tudo isso que ocorreu, tanto por intermédio de João Batista, bem como por Jesus Cristo, é mentiroso. Né? Porque João Batista ele é cumprimento de profecia, ele é profecia de Malaquias. Né? E Jesus é profecia de todas as escrituras. Então nós estamos dizendo: olha Deus, obrigado, mas tudo isso aí eu não preciso, eu não quero. Estamos fazendo Deus mentiroso. Né? E é isso que João Batista aqui ele trabalha. Né? Porque se nós aceitamos isso, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é verdadeiro. E a gente que nasceu de novo, a gente que foi regenerado, a gente sabe muito bem que isso é verdadeiro. Que Deus existe, que Deus habita em nós. Nós temos o testemunho interno do Espírito Santo. Né? E Deus assim, ele é verdadeiro com toda certeza. As suas promessas, as suas palavras, né? Elas não falham. Aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus ordena, acontece conforme lhe apraz. Né? Enfim, e no versículo 34 diz: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então a gente observa que mais uma vez ele está fazendo alusão a respeito de Jesus Cristo. Porque, veja, quando ele fala, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, interessante que Deus aqui é quem envia o seu Filho. Ou seja, João 3,16. Né? João 3,16, que é Deus enviou o seu Filho, Deus enviou seu único Filho. Né? Vocês estão entendendo? É Deus que envia, é Deus que propõe essa solução, Deus que constrói, que arquiteta essa solução para a humanidade. Né? Então Deus é verdadeiro porque enviou seu Filho e de fato Cristo veio a nós. Agora, se nós negarmos isso, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Entendeu a lógica, o raciocínio aí de João Batista? Agora, olha interessante na continuação do versículo 34 que ele diz: porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus, antigamente, assim como João Batista, uma forma de você avalizar e autenticar um profeta enviado por Deus é que eles possuíam o Espírito Santo e que, portanto, as palavras deles não eram palavras de si próprio, mas do próprio Deus, porque eram palavras inspiradas por Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então eles eram os porta-vozes de Deus. Todos os profetas que nós já conhecemos nas Escrituras, assim como João Batista. Né? No entanto, e é esse acréscimo que João Batista faz aqui, é que Deus dá a Jesus Cristo o Espírito sem medida. Ou seja, é aquele em que de outrora nós já falamos que Cristo ele é a representação fidedigna, leal, completa do próprio Deus, porque nele repousa todo o Espírito Santo, né? Que é algo que nós veremos posteriormente nos demais capítulos. Né? Então, diferente dos demais profetas, assim como o próprio João Batista, que haveria recebido o Espírito Santo por certa medida, por certa limitação, Cristo é diferente. Ele recebe sobre medida. Não há medida. É despejado todo o Espírito Santo nele. Então, João Batista testifica, e ele aponta, e ele aqui dá mais uma vez o testemunho sobre Jesus Cristo. E aqui ele já faz a distinção entre o ministério dele e o do próprio Jesus. O ministério dele havia recebido o Espírito por certa medida.
por certa limitação, diferente de Cristo. Então aqui ele testifica mais uma vez que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente aquele prometido em todas as Escrituras, que haveria de libertar Israel da égide do pecado e que haveria de salvar o mundo como um todo, né? Então veja que coisa preciosa aqui, irmãos, que testemunho de João Batista, que aprendizagem que nós tiramos aqui, que homem assim usado por Deus, né? E mais argumentos que ele usa, né? E o versículo 35 fala: o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então, Cristo é de fato o Filho de Deus, o único Filho, aquele unigênito em que João 3,16 já fala, né, que Deus dá todas as coisas para ele, né, que Cristo ele é herdeiro, Cristo é dono de tudo, né, e Deus confia tudo a ele recebe a autoridade aqui de Deus nessa terra. Em outros textos nós já sabemos que isso é verdade, porque Jesus recebe a autoridade de Deus sobre a terra. Então ele pode expulsar demônios, ele pode falar em nome de Deus, ele pode operar milagres, ele pode dizer que é o único Filho de Deus, ele pode dizer eu sou, etc, etc, etc. Enfim, sem falar que João, no capítulo 1, conforme o nosso irmão Tássio já falou, é ele que, por meio dele, é criado todas as coisas, é ele o Criador. Ele é o Verbo encarnado, porque antes de tudo existir, ele já era, né? Então, veja que João Batista ele testifica a respeito disso e ele evidencia que isso é verdade, e ele defende também esse mesmo argumento em que, ao iniciar o Evangelho de João, João já fala, né? Então algo poderoso assim, e olha que reverência João Batista dá acerca de Jesus Cristo, e ele está falando essas coisas ao passo em que ele também está evangelizando aquelas pessoas que outrora ele estava sendo indagado e que também são os seus discípulos. Olha quem ele está dizendo, quem Jesus Cristo é para aquelas pessoas. Eu acho que aquelas pessoas, ao ouvir isso, elas se encheram de alegria, de temor, de reverência e como consequência elas foram até Jesus Cristo. Que maravilhoso, né, irmãos? E o versículo 36, para encerrar o capítulo, fala, né? Por isto, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não viverá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui, irmãos, é de forma magistral, né? João Batista ele termina, porque é algo que fala lá em Romanos 9. Deixa eu ver o versículo aqui, que fala que Jesus Cristo, quando os homens rejeitam o seu ministério, olha o que fala Romanos 9, 32 e 33. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de todas as obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo, aquele que nele crê não será confundido. Então, quem crê em Jesus Cristo, quem recebe essa afirmação e esse testemunho de João Batista, recebe a vida eterna, que é o próprio Cristo. E, portanto, nasce de novo, é regenerado e o Espírito Santo passa a habitar nele e ele terá a vida eterna. Agora, aquele que rejeita o testemunho, as palavras de João Batista, bem como rejeita e nega a Cristo, não aceita o que Cristo fez, que é a única solução para que alguém tenha a vida eterna, será condenado, né? E sobre ele permanece a ira de Deus. É interessante, irmãos, que além de eu falar em Romanos 9, que acaba gerando assim uma pedra de tropeço, né? Não tem mais escapatória para ninguém, enfim. Então veja que assustador, que terrível é para alguém que rejeita Cristo, né? Porque olha como João Batista ele é bem claro, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é que a ira de Deus virá sobre aqueles que o negam, é que as pessoas já estão sobre o pecado, elas já estão condenadas e sobre elas está a ira de Deus. No entanto, por amor a elas, por amor ao mundo, Deus envia essa solução para que no fim dos tempos, para que no juízo eterno, Deus não impute condenação eterna, mas sim tenha vida eterna por meio de Jesus Cristo, porque Ele ama as pessoas, né? Agora, se elas rejeitarem
né? Permanece, ou seja, se elas ignorarem o Evangelho, as pregações que elas ouvem, a palavra de Deus, está permanente a ira de Deus. Não é que ela vai fazer algo em que no futuro Deus castigue e venha a ira de Deus sobre ela. Não. É o que fala Romanos 3:23. Né? É o que fala Davi, que desde o pecado a mãe dele já havia concebido. E é o que ocorre lá no Éden, irmãos. Né? Quando Adão e Eva pecam, eles, como consequência imediata, eles têm morte espiritual. Deus ali se afasta deles. É o que fala Romanos 3:23. Estão afastados da glória de Deus. Deus se afastou porque antigamente Deus andava no jardim com eles, visitava, conversava, etc. Mas após o pecado, Deus se afastou. Né? E isso é desde o Éden, esse drama, né? De que o homem já está sobre a ira, e como marca principal é a morte física, além da morte espiritual, que foi de forma imediata, e que todos, por herdar e por solidarizar esse pecado de Adão e Eva, já nascem em ira, em pecado. Não é que, como especulava Pelágio, né, que o homem nasce bom e que, por maus exemplos, ele se corrompia e pecava, e não herdava assim de forma genética uma natureza corrompida. Não, o texto é claro que o homem já nasce em pecado, a mãe já concebe, porque a mãe, que é a fonte, que é a origem sobre a qual nasce um bebê e nasce uma pessoa, já é pecadora. Não faz sentido uma pessoa que é pecadora, que tem sua natureza depravada, gerar uma fruta boa, gerar uma pessoa limpa, pura, santa. Não, ela vai gerar aquilo que ela é. E é aquela analogia que Jesus fala, né? Que a árvore boa não vai dar frutos maus, bem como a árvore má não vai dar frutos bons. Não, a árvore ela dá conforme sua natureza. Se ela é boa, consequentemente ela vai dar bons frutos. Assim como a natureza é mal, ela vai dar maus frutos. E assim a natureza da humanidade. Né? Então, por conta disso, por conta dessa herança pecaminosa que nós já herdamos, nós já estamos sob a ira de Deus. Não é que a ira de Deus futuramente irá recair sobre nós. Não, nós já estamos. E olha que solução, irmãos. Dê graças a Deus por saber que existe essa solução, que é o próprio Jesus Cristo, conforme nosso irmão Tássio já falou do Evangelho lá em João 3,16. É um texto, irmãos, que nós poderíamos ir além, né, trabalhar mais, mas por conta do tempo vou ficar por aqui. Então é isso, irmãos, que nós aprendemos acerca desse testemunho, né, que nós aprendemos tanto, né, desde o capítulo 1 que João Batista fala, né, qual a sua missão, o seu papel, e aqui, como eu esmiucei os versículos, vocês já aprenderam, né, e que nós possamos, irmãos, replicar isso em nossa vida, que nós possamos usar este exemplo de João Batista em nossas vidas, porque se nós assim imitarmos ele, nós conseguiremos destacar Cristo em nossas palavras e em nossas vidas. Cristo vai ser assim a peça principal, né, de nossa fala, de nossa vida, etc. Né? E Deus assim vai ser glorificado, né? E as pessoas saberão a quem elas precisam para ser salvas, a quem elas precisam recorrer. Né? Até porque João Batista, né, ele sabe de sua limitação e quem é sua humanidade. Ele sabe que não é ele que tira o pecado do mundo. Ele sabe que não é ele o Deus. Ele sabe que não tem onisciência, onipresença. Ele não sonda os corações, conforme nós já aprendemos no capítulo 3, sobre a purificação do templo. Né? É o Cristo. Então, é esse Cristo que tem que aparecer. Então, irmãos, por meio de nossos argumentos, nossa evangelização, nosso testemunho, que nós apontemos Cristo, para que as pessoas sintam anseio de buscá-lo e digam: caramba, aquele menino eu conheci, a história dele era assim assado, houve uma transformação, algo assim mudou ele, eu quero buscar esse algo. E as pessoas, quando nos perguntar, vejam que é Cristo e não nós. Não fomos nós que geramos essa mudança, essa transformação, mas o Cristo, quando nós ouvimos a palavra e por meio da fé nós cremos, e o Espírito assim causou em nós essa transformação. E as pessoas serão capazes de perceber isso quando nós buscarmos e sermos esse exemplo em que foi João Batista, que é o que nós aprendemos aqui.
Amém, irmãos? Então é isso que nós aprendemos. É isso.